Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu tô pronto aqui para falar com vocês sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, uma informação de bastidor aí que é bastante importante, e vou trazer para vocês todas as atualizações do time do Tricolor, o que está acontecendo agora no São Paulo. Fique por dentro de alguns bastidores mesmo e também da situação dessa busca por centroavante e reserva para o Caleri, que tem tido novas notas a cada dia. Nós tivemos agora, por exemplo, 2 centroavantes que foram especulados, oferecidos inclusive, e eu quero trocar uma ideia com você, principalmente sobre um que joga aqui no Brasil, coisa bastante interessante. Tem também venda de moleque por aí sendo encaminhada, vem comigo que vai ser muito top. Deixa aquele like então pra dar aquela moral no vídeo, vai deixar o like aí, e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de ter você por aqui, tá? Quero também te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol, de basquete, também na NBA, e você acertando você ganha. A 1xBet é parceira de times como Liverpool e Barcelona, e é lá que você encontra odds incríveis para você fazer suas apostas. Tá rolando o Campeonato Paulista e hoje tem o Palmeiras e o Santos. Então vem comigo aí, ó. O primeiro comentário fixado é onde você encontra o meu link para fazer o seu depósito e ter um bônus de boas-vindas, que é um valor dobrado quando você usa o meu link para se cadastrar usando o meu código. Então deposita 100 vira 200, 200 vira 400, e assim vai estar os R$ 1.560. Hoje tem o Santo André, eu falei Santos, né? É o Santo André com o Palmeiras, que a vitória do Santo André paga 12,2, o Santo André é bem fraquinho, né? E a vitória do Palmeiras paga 1,25, o empate, que seria aqui top, paga 5,10. E tem também o Novo Horizontino com o Guarani, um jogo bom aqui. O Novo Horizontino tá jogando muito bem, a vitória paga 1,86 e a vitória do Guarani paga 4,26. Tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Galerinha, é o seguinte, o São Paulo tem buscado o centroavante, mas quero falar com vocês um papo de bastidores que inclusive o Carpini falou do que estava rolando, tá? Me informei sobre o que o Carpini falou aí. Deixa eu só falar antes do Allan Kardec e também do Navarro, que eu acho que vai ser bem bacana. O São Paulo teve o Navarro no seu radar. O Navarro, para quem não está sabendo, ele é jogador do Palmeiras, mas o contrato acaba agora no meio do ano. Não é aquele pré-contrato, o contrato acaba no meio do ano. Então ele vai embora do Palmeiras, acabando no meio do ano, agora ele não é mais do Palmeiras. E aí o Navarro foi um cara especulado pelo São Paulo. Jogador de 23 anos que é centroavante, e o São Paulo corre contra o relógio para colocar um centroavante para jogar no lugar do Caleri, quando o Caleri tiver que rodar esse descansar, rodar elenco. O Caleri ele vai precisar de um descansinho a mais. Não dá mais para contar somente com o Caleri nesse plantel. O Carpini tem demonstrado, por exemplo, que o Luiz Gustavo é um dos jogadores primordiais do elenco dele, até para contar com 12 jogadores, 13, não aqueles únicos 11. Quando você pensa no Luan, volante, ele é um cara que não apareceu no time reserva. Então o Luan deve ser meio carta fora do baralho. E o Juan, que é centroavante, aí tá o link do Juan. O Juan é um cara que ele não tem ficado nos times titulares. Ele tem jogado, até quando o São Paulo joga com o time reserva, o Juan tem ficado no banco de reservas do São Paulo. Então ele não é um cara que o Carpini está contando como camisa 9, nato mesmo. Lembra do Thales Vander, que era um centroavante que iria para a posição do Caleri para rodar o elenco, seria o reserva direto do Caleri? Ele foi mandado embora do São Paulo, foi emprestado. O São Paulo mandou embora o Thales Vander e não contou por quê? Porque o Carpini, quando chega, o Carpini ele tem um outro perfil tático que conta com um centroavante mais alto, mais forte, e é aí que o Juan perde espaço também. É nesse ambiente que o São Paulo olhou para o Navarro, mas o Navarro um pouco menos, com menos interesse. Navarro é novo, vai custar mais caro, tem que pagar para ter o Navarro, mas o São Paulo ele não quer gastar grana agora com o centroavante, porque esse cabra vem para ser reserva. O menino que foi pro Corinthians lá, o Pedro Raul, custava 5 milhões de dólares, o São Paulo corretissimamente pulou fora e tem que pular fora mesmo. Aí surgiu o Allan Kardec, que é um jogador que é do Atlético Mineiro, não vai ficar, não está nos planos do Felipão. Começou o empresário dele vendo que ele não jogou pelo Atlético Mineiro, nem foi relacionado. Ele começou a buscar clube para o Allan Kardec. Ele foi oferecido para alguns clubes e o São Paulo, talvez pelo perfil do Allan Kardec, de time grande, é um dos que mais precisa hoje do Allan Kardec. Precise mais do Allan Kardec. Eu acredito que o São Paulo, quando o Allan Kardec, ele não deve querer ser titular do Grêmio, titular do Inter, titular do Palmeiras, do Corinthians. Ele não vai querer ser titular do
Flamengo, do Fluminense, ele sabe da limitação dele hoje, até pela idade que ele tem. Ele, quando jogou por aqui, ele foi titular do Santos, titular do Vasco, titular do Palmeiras, titular do São Paulo. Chegou agora com 35 anos, não dá mais. Então pensar, eu vejo que muita gente está reclamando bastante do Allan Kardec vir para o São Paulo. Eu estou gostando bastante da ideia, viu, gente? É um cara que tem 1,90 m, sabe fazer gols de cabeça, sempre foi um cara, não era habilidoso, nossa, que cara bom de bola, mas sempre fez muitos gols. Existe um período de adaptação quando o cara volta de um Estados Unidos, de uma China, de um Japão, de um polo de futebol muito menor de entrega, de força física, que treinos muito aguerridos, e ele voltou e passa um tempão se adaptando ao futebol brasileiro de novo pelo Atlético Mineiro. Ele não faz parte mais do time do Felipão. Lá tem caras como Vargas e ele que não vão jogar, porque o Atlético Mineiro quer fazer contratação também. Já conta com o Paulinho, conta com o Hulk, não vai querer ficar com o Kardec. O São Paulo, para pôr na reserva, seria, na minha opinião, ideal. Um cara bom de grupo, um cara que se relaciona bem com o Muricy Ramalho, um cara que eu acho que é da hora ter ele no time do Tricolor. E o São Paulo pode sim, o Jorge Nicola falou hoje que ele não vem, que ele está fora do plano, seria um plano C. Eu acredito sim que o São Paulo pode fechar com o Allan Kardec aí, tentando uma redução salarial, que ele ganha bem também, né? Mas uma redução salarial e tentar colocar o Kardec no time, por que não? Apareceu aí na última ou penúltima entrevista, penúltima coletiva, na última, perdão, foi quando perdeu a Ponte Preta, né? O São Paulo perdeu a Ponte Preta 2-0, e aí aparece a coletiva do Carpini, onde o Carpini, ele até deixa claro que foi até... Tem um ponto bom para essa derrota do São Paulo em relação à Ponte Preta. Ele perdeu e tem uma coisa boa que ele fala que ele vai trabalhar internamente, fazer uma correção interna. E o que eu me informei, e até com pessoas que eu confio bastante, é que essa correção interna é o posicionamento do Luciano, tá? O que está acontecendo com o São Paulo? Para quem não está acompanhando, o Luciano tem jogado bastante recuado e passou a não fazer mais gols. Isso gerou um problema, um contratempo legal mesmo em parte da torcida do Tricolor, porque ouviu muito que um cara igual o Benítez não treinava bem, que não podia ser meia do São Paulo, e que o Rames Rodrigues não se entregava muito no treino, e que o Rames Rodrigues não poderia de jeito nenhum ser o meia do São Paulo. Só que o São Paulo hoje tem visto que o Nicão é banco, o Galopo é banco, e o meia do São Paulo acabou virando sim o Luciano. E mesmo quando voltar o Lucas Moura, o meia vai ser o Luciano, porque desde que o Rogério Ceni assumiu lá, ele acabou virando meia. E tudo que o Luciano não tem hoje é intensidade. Então, se o Rames não jogava por intensidade, mesmo sendo craque, por que o Luciano joga como meia, não sendo craque como meia, e ainda improvisado e também não sendo intenso? Então isso começou a causar um desgaste, começou a causar um mal-estar profundo. E o Carpini, ele falou sim, eu prefiro o Luciano mais à frente, como ele fez no jogo contra o Santo André, que o Luciano treinou e jogou à frente. Agora o Luciano mesmo, por vontade própria, tem voltado para buscar muito a bola, ficado muito longe do gol, não tendo sido um meia efetivo, não está criando jogadas pelo meio campo, muitas vezes atrapalhando o ataque, segurando a bola e ciscando, rodando, não sendo objetivo naquele passe rápido que o meia de origem tem que ter, e o Carpini começou a ficar desconfortável. Sim, o Carpini mesmo entende que ele precisa de um meia que faça essa bola girar de maneira mais rápida no meio campo, e que o Luciano tem que ser o atacante dele. Agora o que acontece? Muita gente crava, e eu também acredito plenamente nisso, que o Carpini não tem coragem, bagagem, nome. No nosso português, claro, não tem jeito, ele não tem como tirar o Luciano do time. Então o Carpini passa a ter o seu trabalho comprometido no time de São Paulo por não ter coragem suficiente para tirar o Luciano do time ou colocar o Luciano na posição que ele prefere, o Carpini prefere, que é atacante. Fica agora o São Paulino, o São Paulo, o Carpini, todo mundo vendo o Luciano não aceitar ser banco, não aceitar ser centroavante, que ele fala abertamente que não é a posição dele, e que também, como segundo atacante, ele volta muito para buscar a bola e é o camisa 10. Aí tem uma ala da torcida que garante que o Luciano, quando era que jogava com o Diniz, que ele jogou melhor na época do São Paulo, na época que chegou, que ele era realmente exatamente a mesma posição que tem jogado hoje como meia. E isso é uma grande uma imbecilidade. Ninguém pode concordar com isso. Aí pega o mapa de calor, onde o Luciano pisava no meio campo, tá? O Luciano com o Brenner, as grandes jogadas do Luciano eram na última etapa do campo, bem no ataque mesmo, onde ele conseguia fazer tabelas com o Brenner.
Nem o Luciano sendo individualista, nem o Brenner sendo individualista, mas sendo um conjunto, sendo uma grande de uma dupla. Agora o Luciano, ele não é uma grande de uma dupla com o Caleri, até porque nunca foi uma grande dupla com o Caleri, e ele é um cara que não tem ficado próximo do Caleri também, não tem jogado naquele transitado ali por trás do Caleri para fazer os gols, onde o Caleri puxa a marcação do zagueiro. O Luciano de fato virou meia do São Paulo, e isso tem causado um grande desgaste, principalmente por acreditarmos que o Luciano não aceita o banco, não aceita a camisa 9, né, reserva do Caleri, ser um centroavante, e também não aceita nem ser um atacante que não volta para buscar a bola. O Carpini está incomodado com isso aí, e o que eu informei de bastidor lá é que o Carpini, o ajuste que ele tem que fazer mesmo hoje é nesse posicionamento do Luciano. Pense comigo, atrapalhou o Benítez, atrapalhou o Rames Rodrigues, atrapalhou o Galopo e tem atrapalhado o Galopo, e agora vai atrapalhar o Wellington Rato, o Nicão, o Lucas Moura, só vai atrapalhar. É um meia, que não é rápido, que não é intenso, não joga com essa intensidade que o São Paulo tem colocado aí como uma coisa prioritária, né? O Muricy vem a público e fala, não, o Rames tem que se adaptar ao futebol do São Paulo, ao futebol do Brasil, o São Paulo hoje joga com muita intensidade, só que o Luciano não joga com essa intensidade e tem uma titularidade meio que garantida. E peitando, e folgando. Ora, o São Paulo, se a gente chegou a falar aqui que o Rogério Ceni não era maior que o São Paulo, que o Raí não era maior que o São Paulo, caras que o Rames não é maior que o São Paulo, muitos caras receberam críticas ali, críticas duríssimas, e aceitaram ou não, ou foram embora do São Paulo, e agora o Luciano não pode ficar no banco e merece todo tipo de elogios e passação de pano. Virou uma modinha também de parte da torcida pedir, Luciano, no comecinho das partidas, onde o Luciano se encontra na reserva. E é nesse caso aí também que vai irritando, que o técnico, ele chega já com o time meio que escalado, e não pode pôr o Luciano no banco. Só para vocês terem uma ideia, o que essa torcida, parte da torcida que tem influenciado bastante, que acompanha bem o time e pede pelo Luciano, é uma torcida que tem pedido, por exemplo, o Diego Costa para jogar também na zaga, porque é um menino de Cotia, merece o seu valor e tal. Eu, de propósito, cheguei e fiz uma enquete ontem aqui no canal eu fiz uma enquete aqui, tá lá para vocês verem, fiquem à vontade. Perguntei quem você prefere no São Paulo para ser o parceiro do Arboleda. Né? Tirei a dupla de zaga, Arboleda e mais um, quem vocês preferem? E fiz a enquete. A última vez que eu olhei, se eu não me engano, era 5 mil votos, já estava. 5 mil votos, 70% pedindo pelo Ferrarese. O Alan Franco, o último da lista, o Ferrarese em segundo, o Ferrarese em primeiro, mas com 70%, e dividindo ali entre 20% e 10%, sabe, 18% e 12%, dividindo essa porcentagem pequenininha, Alan Franco e Diego Costa. O Diego Costa é bem verdade que está em segundo nessa lista aí, mas a lista do primeiro, do principal para jogar junto com o Arboleda é o Alan Franco. E o Alan Franco precisa realmente ser esse zagueiro desse time, porque ele foi contratado do Grupo City. Quando jogou 1000 vezes mais do que o Diego Costa e do que o próprio Alan Franco. Até era um cara que era para ser o titular se o Beraldo não fosse o fenômeno que se mostrou do nada. Mas ele acaba assumindo por causa de contusão, e quando volta encontra uma ressalva enorme para virar titular do time. Começou mal a temporada em meio jogo que fez, e agora jogando já outros jogos ele começou a ser aquele zagueirão que o São Paulo precisava, mostrando força física, ímpeto, contundência, bom de bola assim, quando pega a bola domina, e é um xerifão que o São Paulo tanto precisa. Precisa ou não precisa? Calma aí, Luciano, acho que não é por aí não, hein? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa esse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!